hoje estudo a palavra do Senhor, amém, em nome de Jesus. Estudo em oração, amém? Glória a Deus. Vamos estar com a nossa igreja, vamos estar orando, amém, em nome de Jesus. Pai Santo, Jesus aqui, Senhor, te a tua paz, na sua presença, Senhor Pai. E estamos aqui, Pai, declarando o seu livro, Senhor Pai, para ouvir, Senhor Jesus, tu falar aos nossos corações, tu falar a nós, Pai, através da tua santa palavra, Senhor Jesus, para que assim possamos, Pai, dia após dia, caminhar, Pai, e andar, Senhor Pai, verdadeiramente, Pai, no teu caminho, Pai, seguindo, Pai, a tua voz, a tua palavra, Senhor Deus, Pai. Por isso, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, dá-nos entendimento, sabedoria, Pai, para que assim possamos discernir e entender a tua palavra, Pai, e assim também possamos, ó Senhor Jesus, compreender, Pai, qual é a tua verdadeiramente perfeita, boa e agradável vontade para cada um de nós, Pai. Bem sabemos, Pai, todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Ti, Pai, e nós estamos aqui para prestar a Ti um culto racional, Pai, com entendimento, Pai, sabendo literalmente o que estamos aqui a fazer, Pai, não como verdadeiramente, Pai, perdidos, Pai, mas verdadeiramente como encontrados e encontrados em Ti. Por isso, Pai Santo, fala-nos nesta noite, Pai, através da Tua palavra, Pai, ensina-nos, Pai, a Tua palavra, Pai, na profundidade do Teu Santo Espírito, Pai, conduzindo-nos, Senhor Jesus, a Tua presença, para a glória e para a honra do Teu santo nome. Espírito Santo de Deus, desde já, Pai, nós entregamos a Ti, Senhor Pai, as nossas vidas ante o Teu altar, para que assim Tu possa nos conduzir, ó Senhor Pai, assim como Tu fizeste com Abraão, Pai, e assim prometeste a ele uma terra, Senhor Pai, que manava leite e mel, Pai. Bem sabemos que também essa promessa, até nos dias de hoje, Pai, é reservada para cada um de nós, Pai, que cremos em Ti, e bem sabemos, Pai, que Tu há de nos conduzir dia após dia para a glória e para a honra do Teu santo nome, Jesus. Damos graça e entregamos este culto, Pai, na Tua presença, Pai, nas Tuas mãos. Espírito Santo, conduz e fala conosco nesta noite para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Amada igreja, poder estar sentado, amém, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar louvando ao Senhor com alguns corinhos, amém, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, tua paz eu gozarei. Eu marquei
Bendito Deus, grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, acegal, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. O único é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Estamos iniciando esse estudo neste momento, amados. E hoje pela tarde eu tornei mais cedo para casa para poder estar meditando na palavra do Senhor. E na realidade, já há algum tempo, Deus tem falado ao meu coração a respeito do que é escolher andar no caminho do Senhor.
no ano que se passou, né, Deus falou muito a respeito do chamado, Deus falou a nós a respeito de ouvir e obedecer ao Senhor, Deus falou a nós de termos um compromisso vivo com Deus, e Deus falou a respeito, na realidade, do cumprir, né, de nós cumprirmos a vontade de Deus. Isso tudo são etapas em nossas vidas, e por muitas vezes nós passamos como os cristãos, como os crentes, como os filhos de Deus, filhos de Abraão também. Por que, amados? Porque a palavra do Senhor fala que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Amados, eu quero convidar os irmãos a verem a palavra do Senhor no livro de Romanos 12. E, na realidade, quando nós escolhemos andar com Deus, nós escolhemos, então, literalmente, deixar aborrecer, vamos dizer assim, por muitas vezes, a nós mesmos, porque deixamos de cumprir a nossa vontade, deixamos de cumprir o que nós queremos para cumprir a vontade de Deus. E logicamente que não teria nem como eu não deixar de falar a respeito da vida de Abraão também em relação a isso, mas na realidade é entender o propósito da escolha que nós fazemos então. Que escolha? Seguir ou não seguir a Deus? Mas, pastor, o que significa seguir a Deus? Seguir a Deus, eu posso crer em Deus, eu posso andar na presença de Deus. Isso tudo é verdade. Mas existe um propósito para todas as coisas. Nós temos que começar a entender isso. Olha só o que diz a palavra do Senhor no livro de Romanos 12, versículos número 2. Amém? Que diz assim, ó: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a primeira coisa que acontece em nossas vidas, nós não conformamos, nós não aceitamos o que esse mundo traz a nós. E aí a palavra do Senhor fala assim, ó, mas transformai-vos. É importante nós entendermos o que? Como sempre o Espírito Santo tem falado aos nossos corações, que Deus na realidade ele não está falando diretamente a uma única pessoa, Ele está falando a todo um povo, a toda uma geração, e isso é a nós. Então, por muitas e muitas vezes, a gente traz algo específico. É importante que nós venhamos entender. O corpo, ele tem muitos membros, diz a palavra do Senhor. Mas o corpo, ele vai em um sentido só. Todos os membros, eles vão em um sentido só, né? Então, olha só o que diz a palavra do Senhor aqui. Pela renovação do vosso entendimento. Aí vem aqui, para que experimenteis qual seja a boa. Isso é importante nós entendermos. São três momentos específicos. Primeira, boa, tá? Agradável e perfeita. É interessante que por muitas vezes nós não compreendemos a profundidade do que o Espírito Santo quer dizer e o que simboliza realmente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um pouquinho mais à frente, amados, aqui no versículo de número 8, olha só, diz assim: ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Isso aqui, na realidade, é primeiramente o que o Espírito Santo ele vem fazer em nossas vidas. Como assim? O que exorta, diz assim: use esse dom em exortar. Quando o Espírito Santo ele exorta, quando o Espírito Santo ele corrige, ele tem um propósito em cima disso. Qual é o propósito? É o propósito para que nós venhamos nos fundamentar. Abraão, quando ele foi chamado, a palavra do Senhor fala que ele foi chamado o quê? Lá da terra de Ur dos Caldeus. Vamos voltar um pouquinho antes disso. Agora lá quando Deus estava formando o homem e a mulher. Deus criou todas as coisas, a palavra do Senhor, céu, terra, todas as coisas. No sexto dia, então Deus tomou do pó da terra, do barro, e formou o homem. Aí a palavra do Senhor fala que todavia não se encontrava alguém que fosse idôneo, alguém que estivesse no mesmo nível, no mesmo patamar que o homem. Então Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. Por isso, façamos
façamos o quê? A vontade de Deus era fazer alguém que fosse idônea ao homem. Deus fala, não é bom. Ou seja, Deus institui a família. No momento que Deus institui a família, Deus, então a palavra do Senhor fala que Deus faz um sono cair sobre Adão, e ele serra das costelas de Adão, e a partir dali ele forma a mulher. Então não é bom que o homem seja só, por isso falei uma genitora, que ele seja idôneo, que esteja como que diante dele, e deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher. Agora vamos ver isso aqui, vamos lá no livro de Gênesis, como estudo, nós vamos estar meditando isso profundamente. Gênesis, capítulo de número 1, capítulo número 2, né? Versículo número 18. Olha só, e disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, Deus formado a terra, todo animal do campo, toda árvore dos céus, trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. Tudo que Adão chamou, toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs o nome a todos os gados, e as aves do céu, e todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher, e trouxe Adão, e disse a Adão, esta é agora ossos dos meus ossos, e carne da minha carne, né? Então, essa será chamada varoa, porquanto o varão foi tomado. Olha só o versículo 24 então, aí diz assim, portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Olha só, então aqui havia algo específico. Havia, da parte de Deus, o deixar. E esse deixar é interessante por quê? Porque tudo começa desta forma. Quando nós escolhemos uma coisa simples, né? Nós estamos procurando uma casa, por exemplo. Então nós olhamos várias casas, concordam comigo? Vou dar um exemplo. Olhamos várias casas, procuramos aqui mais que nos interessa, então encontramos uma. Assim, olha, eu vou escolher essa daqui. Ah, mas tem outra que está ali, naquele lugar lá, era mais barato e tal, mas eu prefiro essa porque a localidade aqui é melhor. Um pouquinho mais caro, mas a localidade é melhor. Então existem fatores que te levam a deixar uma coisa e a ir para outra. Concordam comigo? Também da mesma forma é no reino de Deus. Como assim? Nós somos levados a deixar algo de extrema importância a nós, para que as outras coisas que Deus tem para as nossas vidas se cumpram. Aí começa o processo de escolher. Por isso que a palavra do Senhor fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por quê? O chamado, amados, é para todos nós. Deus tem que falar assim, amados, qual que é o propósito de Deus? O que Deus quer dar vida para todos nós? Nós cremos e sabemos que Deus, Ele veio nos chamar das trevas, a palavra do Senhor, para a sua maravilhosa luz. E a palavra do Senhor fala o quê? Vós sois. Esse versículo ele fala assim, vós sois geração eleita. Então a primeira coisa que nós entendemos, nós temos uma pré-eleição, eleição de Deus, geração eleita. Aí ele tem uma vírgula e ele fala assim, sacerdócio real. Aí ele coloca outra vírgula, nação santa e povo adquirido. Com qual propósito Deus então nos chama? De geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Com um propósito, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Existe um propósito muito específico que por muitas vezes nós não entendemos. Deus chama cada um de nós para que nós venhamos anunciar o ano aceitável do Senhor. Para que Deus enviou o Senhor Jesus Cristo? Para que Ele viesse o quê? Anunciar o Evangelho, boas novas. Este anunciarás, né? O livro de Isaías relatava a respeito. Ele não falará de si mesmo, mas ele anunciará, né, as boas novas. Agora vamos entender aqui. Volta lá para frente no livro de Romanos 10. Esse é o processo de escolha que nós fazemos
E o que simboliza esse processo de escolha para nós? Livro de Romanos 10, no versículo de número, vamos ver o 9, a partir do 9, né, que é um versículo muito conhecido, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Presta atenção aqui agora. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Isso é uma pergunta. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Olha só, entenda bem isso aqui, como é um princípio de tudo. Lá no livro de Romanos 12, quando nós lemos, nós falamos o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação, né, do Espírito, para que experimenteis qual seja o quê? Primeiramente, a boa. Então, nós vamos entender o primeiro passo: boa. E aqui a palavra do Senhor fala assim: para que anunciam coisas boas. A primeira coisa que você, quando escolhe, você escolhe por quê? Porque é bom para você, concorda comigo? Ou você vai escolher uma coisa que é ruim para você? Não, você escolhe uma coisa que é boa, não é? Uma coisa, olha, eu vou comprar um carro, mas esse carro aqui é bom, eu vou comprar ele, né? Tem os dois carros mesmo tipo, mas esse carro aqui é bom, eu prefiro isso aqui, tá bom. Você fala assim, nós falamos assim, de modo geral. Por quê? Essa característica de ser bom, na realidade, vem exatamente da palavra evangelho. E o evangelho, na realidade, significa o quê? Boas novas. Agora, boa. Vamos entender aqui. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Olha só o que nós falamos aqui, ó. Nem todos obedecem ao evangelho. Por isso que aqui nós começamos a compreender o quê? Nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Olha aí. Então Deus já está começando a declarar para você, amado, não significa que você pregar o evangelho, todos vão acreditar em você. Não significa que você pregar a palavra do Senhor, as pessoas vão acreditar. Nos dias de Noé pregou dizendo que haveria de vir o dilúvio, e todos não creram, a não ser a família, ou seja, a não ser quem era da família. Essa representação é a nossa igreja hoje. Por que nós compartilhamos da carne e do sangue de Cristo? Para que nós venhamos nos tornar o quê? Família. E a família, quando nós estamos vinculados pelo laço familiar, por mais que você tenha aquele pai, aquela mãe, que por muitas vezes, né, te maltratou, fez tantas e tantas coisas, ou então que você tem aquele irmão ou aquela irmã, mas não importa, ele vai continuar sendo seu pai, sua mãe, seu irmão. E por mais que você diga que não, você sente, né, a perda, que seja de um pai, de uma mãe, de um irmão, quando muitas vezes eles o quê? Falecem. É normal, é comum isso. Por quê? Né? Tem pessoas que por muitas vezes nem conhecem o seu irmão, só sabem que teu irmão, teu irmão, meio irmão, de pai de pai. A gente fala assim, mas é irmão. Ele tem uma consciência, existe alguém que é parte minha também. Por quê? Porque procedeu da mesma raiz. Então olha só, a palavra do Senhor fala assim, ó, versículo 17: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Essa palavra aqui, por muitas e muitas vezes, é confundida, porque às vezes as pessoas não compreendem o que significa ouvir a palavra de Deus.
Isso é algo que nós comentamos no estudo, né, no ano passado, que foi ministrado. O que significa ouvir? Então vamos meditar um pouquinho nesse versículo aqui, ó. De sorte que a fé. E aí nós vamos falar um pouco sobre a fé também. É pelo ouvir. Isso aqui é uma afirmação bem clara. Per, na realidade, significa o quê? Ele indica um caminho, ele indica um meio, é uma passagem, né? Então aqui, ó, pelo ouvir. Aí aqui nós temos aqui um outro fundamento. E o ouvir, entenda bem. Agora, olha o caminho, retornando pelo mesmo caminho. Não sei se vocês estão entendendo. De sorte que a fé é pelo ouvir. Nós escutamos a palavra de Deus. E agora entenda bem. E o ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir do jeito que eu penso, do jeito que eu quero. Isso é um erro que acontece constantemente. Tem muita gente que fala assim, ó, mas eu penso que é assim para mim. Você está errado. Não é do jeito que você pensa, é do jeito que a palavra de Deus pensa para ti. Nós não traçamos os nossos caminhos segundo a nossa vontade. Quem traça os nossos caminhos. E quando nós queremos aí, a gente entra no segundo estágio, agradar a Deus. Qual seja a sua boa, agradável. Boa simboliza uma coisa. Aí agradável já começa a entrar em outro estágio. E por muitas e muitas vezes tem gente que se enrosca com isso. Muitas seitas nasceram por causa exatamente disso. Porque o fulano vai ler a palavra de Deus e ele fala assim, isso aqui é bom, mas essa parte aqui de ter 2, 3, 10 esposas é melhor, então eu quero isso aqui para a minha vida. Aí vai o fulaninho, né? Aí ele começa a pregar dessa forma, porque ele adquiriu aquilo para ele. Ele literalmente, ele com o seu coração, o desejo do seu coração, ele o que? Ele quis ouvir aquela parte. Aí ele começa a acrescentar uma outra coisa. Ele fala assim, olha só como é que o inimigo é astuto. Aí ele fala assim, se Deus falou naquela época, né? Então significa que Deus fala do jeito que ele fala. Deus realmente fala. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. A Bíblia foi escrita por homens santos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor no livro de Efésios, se não me engano. Depois eu vou procurar direitinho. Agora vamos entender uma coisa. Essa palavra aqui, ela conta desde a fundação do mundo. Concordam comigo? Até quando? De onde até onde? Até a consumação. Se essa palavra aqui conta do princípio até a consumação, existe necessidade que eu acrescente alguma coisa? Aí que começa a mudança do nosso entendimento. Porque tem pessoas que acrescentam a seu bel prazer. E aí eles começam a falar assim, não, vou dar outro testamento, vou dar outra maneira de pensar, e criam um outro testamento. E aí lá no livro de Apocalipse fala a respeito desses tais que acrescentam e que tiram da palavra de Deus. Porque tem muita gente que tira e tem muita gente que acrescenta. Por quê? Porque o que é bom para mim eu quero. As bênçãos que estão escritas eu quero para a minha vida. E quantas pessoas querem as bênçãos? Agora, o que é a bênção de Deus? As bênçãos de Deus, será que são as coisas que podemos desfrutar neste mundo? Não. As bênçãos verdadeiras de Deus não estão neste mundo, mas estão vindouras. E aí nós começamos a compreender o que significa agradar a Deus. Aí eu reporto para os irmãos, lá no livro de Hebreus, capítulo número 11. Isso aqui é tremendo. Por quê? Porque fala a respeito de fé e fundamento. Amados, bem quisera cada um de nós cumprir, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus Cristo, é engraçado pensar nisso. Eu pensava assim: Deus, eu creio em você, nossa, te amo. Mas eu quero ficar muito rico. Eu quero fazer sucesso nessa banda aqui de rock. Porque eu vou fazer muito sucesso, Senhor. Aí eu vou construir uma arca, um shopping center no formato de uma arca e vou colocar um monte de igreja lá. Isso é minha vontade.
Agora a questão é saber se essa é a vontade de Deus. Na nossa mente a gente planeja, a gente traça, por muitas vezes visualizando o que Deus pensa ou o que Deus quer, mas não é assim que funciona. Os caminhos de Deus são mais. Nós professamos por muitas vezes o quê? Que os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos, que nós não podemos atingir, mas nós mesmo assim por muitas vezes queremos direcionar a vontade de Deus, não a vontade de Deus, mas as nossas vontades. A palavra de Deus, na realidade, ela traz uma concepção para nós. E existe uma promessa que Deus fez para nós, e eu digo para nós porque eu creio nisso, amados. Eu nunca vou deixar de crer. Por quê? Porque é promessa. E na realidade, fiel é Deus que prometeu a nós. Deus vai chegar a um dia que o seu desejo será o meu desejo, porque o seu desejo será segundo o meu coração. Olha só a diferença. Olha o que Deus colocou para nós. Imagina nós desejarmos algo que seja do desejo de Deus. A que ponto? Ao ponto do próprio Senhor Jesus Cristo, que a palavra do Senhor fala que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo e até a morte de cruz. Agora vamos compreender aqui, amados. Olha só, Hebreus 11. Aí começa: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, porque por elas os antigos alcançaram. Agora, isso é interessante. O que eles alcançaram, amados? Os antigos alcançaram o quê? A terra prometida? É isso que está escrito? O que eles alcançaram? Pode falar, irmãos, vamos compartilhar juntos. Tá. Agora eu quero perguntar para os irmãos: o que é testemunho? Alguns de vocês já vieram testemunhar aqui na frente, não vieram? Não vieram? Então o que é testemunho? Pela fé eles alcançaram o quê? Testemunho. Não é? Testemunho é o quê? Exatamente, testificar. Eu estou ali proclamando algo que eu vivi, algo que eu escolhi andar com Deus. E aí a escolha de andar com Deus, aí vai falar assim, ó: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito o que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o quê? Testemunho. Concorda comigo? O que ele alcançou? Testemunho. Por que testemunho na realidade? Porque a ação dele, a atitude dele, fez que a ação dele fosse proclamada até o dia de hoje. Por quê? Qual foi a atitude dele? Caim, ele fez o quê? O que Caim fez? Ele ofereceu o quê? E Abel? Das primícias. A diferença foi essa. A diferença foi simplesmente que um ofereceu do que era o que restava, e o outro ofereceu o que era primícia. E amados, isso não tem nada a ver com dízimo, isso não tem nada a ver com dinheiro, o que as pessoas deturparam ao longo dos séculos. Isso não tem nada, amados, isso tem a ver com o coração. Ofertar o que você tem de melhor, o que lhe é mais importante. Dá o que você tem de melhor. Quando nós damos algo para Deus, nós damos o quê? E isso é uma questão que por muitas vezes pesa dentro de mim. Eu vou dizer por quê. Amados, uns dias atrás eu estava lendo uma reportagem e estavam falando a respeito de uma das artimanhas de Satanás, né? E eu fiquei meditando muito mesmo em relação a isso. Eu nunca parei para meditar dessa maneira. Uma das artimanhas que Satanás, ele realmente faz nos dias de hoje, neste mundo de hoje, se chama entretenimento. E é verdade. Porque, amados, nós conseguimos ficar horas e horas assistindo um filme, nós conseguimos ir para um show, nós vamos num parque de diversão e ficamos das 8 da manhã às 5 da tarde brincando o dia inteiro. Amados, vamos para Tóquio, vai todo mundo para Tóquio, e amados, nós conseguimos fazer tudo isso. Agora eu fico pensando, amados, vamos passar o dia na presença de Deus em oração. Não, é muito chato, pô. Não dá, mas eu estou mentindo? Vai falar que isso é mentira? Se nós ficarmos 2, 3 horas na presença de Deus,
verdadeiro e real. Agora, o desejo do nosso coração é nós não o quê? Não nos conformar com este mundo. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos conformar da maneira que nós vivemos. Nós não podemos conformar da maneira que nós pensamos. Mas aí a palavra fala o quê? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então o quê? Nós temos que o quê? Nós temos que transformar. Nós temos que renovar o nosso entendimento. Espera aí, isso tem fundamento. Amados, às vezes eu fico lá, onde o meu maior prazer, vamos dizer assim, aqui na terra, na realidade, é estar com a minha família. E às vezes eu fico vendo as crianças brincando, o Nicolas, o Daniel pulando no sofá e brincando em casa, a Xisue lá também sentada lá no banquinho lá, e eu fico vendo lá em casa, que meu lá no quartinho dela também, tudo está dentro de casa ali, e eu fico vendo essas coisas, e eu fico observando. Mas ali, existem muitos momentos eu estou ali com a mente voltada a Deus, e eu fico observando a atitude de como nós vivemos o nosso dia a dia. E aí eu fico pensando, às vezes, alguns dias atrás, até quando eu falei com a Xisue, eu falei, Xisue, você acredita que Deus tem para as nossas vidas? É isso aqui? Porque eu estou sendo sincero, mano, existem momentos que eu me revolto com certas situações de maneira que nós vivemos. Isso tudo é maravilhoso, mas amados, nós temos que preparar para a eternidade e não para o dia de hoje somente. Nós temos que nos preparar, amado, para o dia então que o Senhor Jesus Cristo, amado, vier. Nós temos que estar preparados, nossos corações, nossas mentes, a nossa vida tem que estar preparada, amado, para o dia que nós vamos enfrentar a eternidade, porque a vida que nós temos aqui na terra é passageira, e nós temos que compreender isso, assim também como os antigos compreenderam. E isso aqui vai testificando aqui, olha só, aí nós vemos aqui, pela qual alcançou testemunho, versículo 4, que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha só, então, a atitude de Abel, diz aqui a palavra do Senhor, a atitude de Abel, então, ele alcançou testemunho. Não é, amados, porque Deus, a pessoa deu mais a Deus, então a pessoa, Deus não tem nada a ver. A questão era o coração de Abel. Eu vou dar o melhor para Deus, eu vou dar o melhor para Deus, o que for de melhor. E aí o que aconteceu? A palavra do Senhor fala que alcançou testemunho, e Deus também testemunhou. E até hoje, nos dias de hoje, fala, diz a palavra do Senhor, olha, fala. E aí a palavra do Senhor, pela fé, Enoque foi transladado, para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladaram, visto que antes da sua transladação, alcançou o quê? Testemunho. Antes de Enoque se transladar, ele alcançou o quê? Testemunho. Só que testemunho do quê? Testemunho, diz a palavra do Senhor, de que agradara a Deus. Agora, aí vem o processo. Quando eu escolho algo, a minha escolha, eu vou escolher algo bom, agora, agradável a Deus, aí começa o outro processo, caminhar, passo, agradar. A palavra do Senhor fala lá no Jeremias o que? É algo que eu cravo no meu coração. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, eu digo na sua riqueza, mas aquele que gloriar se glorie-se nisso, em me conhecer, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Jó, ele declara uma frase tremenda, que ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu de contigo andar. É diferente, a situação é diferente. Uma coisa é falar assim: nossa, Deus é maravilhoso, Deus faz, Deus cura, Deus liberta, amém, glória a Deus, isso é maravilhoso. Mas no dia que você vivenciar o que Deus tem para a sua vida, as coisas começam a se transformar na sua vida também. Só que isso é necessário você estar no caminho, não adianta você esperar ver de longe. Assim como Moisés, por muitas vezes, ele viu de longe a terra prometida, ele não entrou na terra, ele olhou simplesmente, ele não entrou. Foi a diferença de Josué e Caleb. Por quê? Porque eles creram. Mas Moisés não creu. Moisés creu, mas de que forma que ele creu? Só que ele se revoltou. No último instante ele se revoltou contra quem? Contra o povo, somente? Não. Porventura dará a Deus água a este povo? E ele feriu a rocha. Simples fato, uma atitude do coração.
Uma atitude do coração pode mudar a história da nossa vida. E por muitas vezes as pessoas configuram o fato: mas eu sou bom, não mato, não roubo, não faço mal a ninguém, às vezes até dou minha roupa velha para o pessoal da África, para o pessoal lá da Índia. Amados, se isso levasse para o céu, amados, não é isso que leva para o céu. O que leva para o céu é o nosso coração, né? Às vezes uma atitude tão simples pode fazer toda uma diferença. Olha só aqui agora, estou estudando aqui. Aí versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Agora, uma coisa fundamental aqui. Qual o motivo que Noé construiu a arca? Pela fé, não, lógico. Mas havia um intuito aqui. Aqui fala assim: divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Houve temor de Deus. E aí, e outra coisa aqui: para a salvação da sua família. Ele não tinha um intuito próprio. Opa, eu vou salvar minha pele e os outros se lasquem, estou nem aí. Amados. Amados, eu não vou ser hipócrita com vocês, tem vezes que a gente pensa assim mesmo. É a realidade. Esse é o povinho lascado que é esse povo do Japão tem lá. Só Jesus na causa. Irmãos. Porque às vezes você pega aquelas pessoas que só Jesus faz. Meu Deus. Amados, quantas pessoas tem na nossa mente que se fosse depender de nós a gente teria fulminado e mandado para no inferno? Estou falando sério, estou brincando não. É verdade. Quantas pessoas às vezes na nossa lista, a gente pode ter uma lista, acho que na minha mente vem nomes. Vem pessoas na minha mente. Na mente de vocês eu não sei se vem, mas na minha mente vem nomes. De que se fosse eu já tinha mandado mosquito. Mas Deus não é assim. Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus de perdão. Por isso que Deus é Deus, porque não é nós, amados. Essa é a diferença de Deus, amados. Deus não olha da maneira que nós olhamos. Por isso que não dá para colocar as coisas literalmente nas nossas mãos. É necessário que Deus conduza a situação. Porque o nosso coração, ele é enganoso, a palavra do Senhor. E olha só, aí Noé, ele preparou a arca. Ele temeu, logicamente, e para a salvação da sua família, ele preparou a arca pela qual condenou o mundo. Só que aí que está a questão. É interessante isso. Quando nós estamos aqui fundamentados, buscando a presença, pregando o Evangelho, testemunhando a nossa vida, né? Buscando ao Senhor. Não estou falando que nós somos perfeitos, porque não somos, mas buscando ao Senhor de todo o coração. Isso traz uma atitude. Por quê? Porque a nossa justiça, que foi ali conquistada na cruz do Calvário através do sangue do Senhor Jesus Cristo, a nossa aceitação também é a negação de outros. Nós temos que entender isso. E a negação dos outros faz o quê? Faz com que eles mesmos sejam condenados. Por quê? Porque existem os que creem e os que não creem. Infelizmente, acaba havendo aqueles que escolhem as boas e agradáveis, e existem aqueles também que escolhem o que não convém, que não é bom, que não é agradável a Deus. Isso é uma questão de escolha. E olha só o que a palavra do Senhor continua dizendo aqui. Por isso que quarta-feira, irmão, eu digo, quarta-feira é estudo para o povo nosso. Quarta-feira é dia, mas não é qualquer pessoa que pode vir mesmo não. Por quê? Porque tem pessoas que escutam aí e falam: pô, o pastor está condenando todo mundo. Eu não estou condenando ninguém, irmãos. E nem Deus condena ninguém. Mas a questão é aquele que por muitas vezes não é que a igreja evangélica é a santa. Não tem nada a ver com isso, amados. Não é nem questão de igreja em si. A questão é o fundamento do crer e da forma que nós cremos, da forma que nós vivemos. Isso faz a diferença, amados. Logicamente, a igreja, a noiva, tem uma representatividade. Eram 10 noivas, existem várias igrejas, ou seja, existem várias noivas. 5 eram prudentes e 5 imprudentes. Então nós temos que saber que haverá distinção no céu. Então olha só, aí a palavra do Senhor fala assim: para a salvação de sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Isso sim é segundo a fé. Para ser herdeiro, isso tem que ser segundo a fé. Para que nós venhamos conquistar algo
que provém do nosso Pai, não, tem que ser através da fé. Aí olha só, aí começamos aqui o fundamento. Pela fé Abraão sendo chamado, aí começa aqui. Isso é maravilhoso, amados. Ele foi chamado, aí ele falou assim, obedeceu. Olha só, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso é a coisa mais louca do mundo, amados. E eu acho isso muito legal, isso é tremendo. Por quê? A gente sair de um lugar onde a gente sabe, onde a gente conhece, onde a gente vive, onde a gente já está estabelecido, para a gente ir para um lugar que a gente vai dar a mínima ideia do que vai ser, como vai ser, que língua que falava. Abraão escolheu isso. Era loucura? Talvez sim. Isso significa o quê? O ato de deixar. Por isso que quando Deus instituiu a família ali atrás, da mesma forma que Ele institui, Ele coloca um ato. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mulher, o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, né? Diz a palavra, e ambos serão um, e não mais dois. Então, olha só o que acontece aqui. Está vendo? Os estudos já está quase na hora. Não cheguei nem na metade. E olha só, e aí a palavra do Senhor fala assim: saiu sem saber para onde ia. Aí olha só, isso que é o fundamento para nós, né? Abraão. Por quê? Porque na realidade, quando Abraão saiu, ele levou consigo sua esposa, sua casa, sua fazenda, tudo que ele tinha. Pegou o que dá para pegar, foi embora. Foi para uma terra que ele não sabia onde era. E foi. Só que ele não tinha filhos. Ele levou consigo o seu sobrinho Ló. Né? Provavelmente o sobrinho, o tio lá está indo. Ô pai, eu vou lá com o tio lá. Né? Aí foi lá, Ló junto com Abraão. Só que teve a contenda, a palavra do Senhor fala que teve a contenda dos pastores de Ló com os pastores de Abraão, e Ló fez uma escolha. Meu sobrinho, pastor, estou em contenda, não vou brigar contigo, então escolhe aí, né? Você escolheu um lado, eu vou para o outro, e daí por diante. Então eu vou escolher as campinas aqui, ó, no verde, no bonito aqui. Então você vai para lá que eu vou para o outro lado. E assim foi. É uma questão de escolha. Abraão, ele já sabia quem havia sido chamado. Essa é a diferença. Abraão sabia que a bênção já estava com ele. Essa é a diferença. A questão, amados, não é o que aparente os nossos olhos e a nossa mente pensa que é bênção. Às vezes, igual eu costumo dizer, nós configuramos riqueza em obtenção material, né? Riqueza em luxo, vamos dizer assim, ter um bom carro, uma boa casa, né? Poder ter o que quiser, vamos colocar assim. Celular, computadores e tal, e tal, e tal. Tudo isso talvez para nós seja alegoricamente riqueza, mas isso não é riqueza, porque todas essas coisas são passageiras e são mesmo, amados. Né? Por mais que existam faraós e príncipes e reis que enterraram as suas fortunas junto com eles, porque isso já existiu muito mesmo, e nós sabemos todos os tesouros. Amados, você pode ter certeza que os tesouros até às vezes ficam, né? Porque são minérios, mas o que era do homem já virou pó há muito tempo. Essa é a realidade. E assim também. Agora, os fundamentos que nós buscamos a Deus, eles vão permanecer para sempre. Então olha só. Aí, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Isso é interessante. Sabe por que eu digo que é interessante? Porque Deus prometeu a Abraão uma terra. Diz a palavra sobre que a terra é uma terra que manava leite e mel, que é a Canaã. Vai para Canaã. Não é isso? Todos os irmãos conhecem a história, sabem quem entrou na terra de Canaã foi Josué e Caleb. Só que ele habitou na terra prometida. Que terra prometida era essa? Irmão, hoje nós estamos numa terra que é promessa para nós também. Não significa que nós temos que ser pobres financeiramente, não é isso, irmão. Nós podemos, né? E temos direito de ser bem financeiramente, viver bem mesmo. Por quê? Porque faz parte da promessa de Deus. Contudo, a nossa pátria não é esta. É isso que Deus quer nos ensinar. O que nós temos é uma pátria celestial. Nós temos um reino celestial que nós temos que buscar. E olha só, ele fala aqui, ó, morando, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Olha só, ele habitou, é a mesma coisa, nós podemos desfrutar de tudo aqui. Só que nós temos que entender que isso aqui, daqui nada a gente leva. Nós estamos em terra alheia. Né? Então olha só, diz aqui, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa.
porque esperava a cidade que tem fundamentos. Olha aí, da qual o artífice e construtor é Deus. Isso é maravilhoso. Por quê? Ele esperava, diz aqui, na cidade que tem fundamentos. É interessante isso, porque a afirmação é uma cidade que tem fundamento. E fundamento é a mesma coisa. Quando a gente vai construir uma casa, a primeira coisa que o pessoal faz é a base da casa, e aí ele começa a colocar os fundamentos, né, os pilares, tá, para a casa poder se suster. Concorda comigo? Não é assim? Uma construção comum? É assim. Só que a palavra do Senhor fala que Abraão esperava o quê? Numa cidade que tem fundamentos. Agora, quantos de nós já vimos cidades com fundamentos? Casa com fundamentos é uma coisa. E uma cidade com fundamentos? Uma pátria com fundamentos? Olha só, a palavra do Senhor falou aqui, ó, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Fundamento de uma cidade, amados. Isso é Deus que promete para nós. Isso que nós esperamos. E aí fala aqui, ó, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto tendo por fiel aquele que lhe tinha prometido. Eu quero dar uma paradinha aqui e falar um pouquinho sobre a vida de Sara. Sara era uma mulher que eu acredito que ela teve muitos conflitos durante a sua vida, muitos mesmo. Porque às vezes eu fico vendo Chizuê, minha esposa, às vezes, né, observando como é difícil a vida de mulher. A gente que é homem, a gente não sabe o que é sofrer, a verdade é essa. Não, estou falando sério, irmãos. É verdade, a gente que é homem, a gente não sabe o que é sofrer. Eu acho que só mulher entende isso de uma forma, acredito, mais real. Porque alegoricamente, estou falando isso por quê? Porque por muitas e muitas vezes existe uma diferença entre o homem e a mulher. Eu acho que eu costumo dizer que o homem é prático. Na verdade, não é que o homem é prático, na realidade. Eu acredito que o homem muitas vezes falta sensibilidade em alguns aspectos. Então o homem, né, a gente vai fazer alguma coisa, vamos fazer assim, vai lá e fez, pronto, acabou. A mulher não. A mulher ela vai pensar em vários fundamentos, várias coisas. Né? Tudo que porventura está acontecendo, né? O que pode acontecer, se fizer daquela maneira, como vai ser depois, e depois. Mas se fizer do outro jeito, vai ser assim, assado. Existe uma grande diferença entre o homem e a mulher. O homem não pensa dessa forma, o homem pensa, não, vamos fazer assim, pronto, acabou. O que vai ser depois, tanto faz. Vamos ver o que vai dar. Né? Existe uma diferença. O homem é meio diferente. Né? Se Deus tivesse falado para Sara, vai e leva o teu filho lá para o monte e oferta para mim. Sara não ia fazer mais nem a pau. Não faria, irmão. Abraão só fez porque ele não pensou muito. Mas Deus está mandando, vou lá e vou fazer, pronto, acabou. Tanto faz. O que vai ter depois, às vezes o problema é de Deus. É tipo, homem é assim, o problema é dele, ele está mandando fazer, ele que resolve. Nossa, mulher não. Mas se eu fizer vai acontecer isso, depois vai ser assim, depois vai ser assado. E se depois, né? Aí tem o sim, né, da mulher. Agora, olha só, essa inconstância, você pode dizer, né? O modo que Sara pensava, vamos lá, no livro de Gênesis, capítulo número 18. Pessoal, não estou generalizando isso não, tá, pessoal? Tem muitas mulheres também que não agem dessa forma. Gênesis 18, versículo de número 11 em diante. Olha só aqui, ó. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? Olha só, diz que ela se riu. Ela se riu-se pelo fato dela ser velha e do marido ser velho. Então já tinha dois fundamentos aqui. Eu acredito que ela deve ter imaginado, porque são dois fundamentos aqui. Ela já não menstruava mais, né? E o velho já não dava mais no corpo, provavelmente, direito, né? O cara com 100 anos de idade ainda tem que estar muito bem, só Jesus na causa, né?
Mas Abraão era gay, né? Porque depois Abraão ainda casou com Quetura, diz a palavra assim, né? Mas olha só, então ela riu, mas pô, como é que eu vou ter? Já nem dá mais, o velho já está só o pó, coitado, né? E aqui fala aqui, ó, e disse, aí fala aqui, assim riu-se Sara consigo. Sara não riu para todo mundo, ela riu-se consigo. E mulher é craque nisso, né? É só Jesus na causa. Elas não falam nada, mas aí, às vezes é só uma cara já é suficiente para a gente saber o que elas estão pensando. Não é porque o homem fica adivinhando, não, né? Porque às vezes a gente tem só a cara que faz, né? A mulher faz umas caras dele, só Jesus na causa também. Aí a palavra do Senhor fala aqui, ó. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Aí Deus fala, aí é uma questão de Deus. E aí vem um aprofundamento. Porque Sara também, da mesma forma, antes disso, né, como já era velha, tinha dado Agar, né, a sua serva para Abraão, e concebeu Ismael. Então, teve vários outros fundamentos. Por quê? Porque pelo fato da atitude, do pensar, do agir em certas coisas, né? Então, que fundamento que é esse? Logicamente, a palavra do Senhor fala que não é bom como eu só falei uma adjutora. E Sara era adjutora de Abraão posteriormente, né? Era adjutora, era auxiliadora. A questão aqui, em relação à vida de Sara, não era simplesmente o fundamento, amados, em fazer as coisas certas ou não fazer as coisas certas. Isso é uma coisa que Deus me chamou muita atenção, porque ao longo de nossas vidas, como casal, como igreja, não importa de que maneira, como todo contexto, nós erramos e nós falhamos em todos os anos, em muitos anos. Isso não tem como mudar, porque a nossa natureza carnal é falha. Nós somos falhos, somos pecadores por natureza. Nascemos pecadores por muitas vezes. E o que acontece aqui? O que acontece é que Sara, até o último instante, ela estava ali ao lado de Abraão. Isso é uma coisa importante. Assim também como a mulher de Jó, até o último instante estava com Jó. E aí olha só, Deus fala para Sara. Por quê? Existem momentos da vida do homem que o homem não fala mais com a mulher. Porque não adianta, é só Deus que fala mesmo. Não pode dizer. Por quê? Existem momentos que Deus está querendo mostrar para cada um de nós que da mesma forma que Deus fala ao homem, Deus fala à mulher. Mas de que forma? Para que se cumpra a vontade de Deus com todo o contexto. Com todo o contexto do quê? A igreja, a família. Olha só, haveria coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Olha só o que Sara fez. E Sara negou dizendo, né? Igual eu falo, mulher é craque nisso também. Ela negou dizendo, eu não ri não, né? Não me ri, porquanto temeu. Ela temeu. Ou seja, então reconheceu, ela temeu, né? E ele fala assim, ele disse, não digas isso porque te riste. E levantaram-se dali aqueles valores ali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles e acompanhando-os. Agora olha só o que acontece aqui posteriormente. Versículo capítulo número 21, Gênesis 21. E olha só o que aconteceu aqui, ó. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Olha só, então ok. Principalmente para as mulheres agora, Deus tem uma promessa, Deus tem algo sobre a tua vida? O tempo determinado por Deus. Vai acontecer? Vai. Mas no tempo determinado pelo Senhor. E uma outra coisa importante aqui, que a palavra do Senhor fala aqui, isso. E chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaac. Em todos os aspectos aqui, isso é importante. É a mesma coisa, eu e minha esposa, Xisuê me deu 2 filhos. Isso
Isso é importante. A gente entender, porque por muitas e muitas vezes nós não compreendemos. Os nossos filhos, na realidade, chegará um tempo que eles vão nos deixar, da mesma forma que nós deixamos. Quando a mulher, ela concebe, ela dá o filho. E aqui fala que Sara deu a Abraão um filho na sua velhice. Espera aí, significa que o filho não era dela? Amados, isso é uma coisa que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. A mulher, ela concebe, ela carrega o filho 9 meses. E eu acredito que a dor de parto deve ser uma dor terrível mesmo, que só a mulher mesmo entende. Só que logo que a criança sai, né, dos primeiros atos que é feito com a criança é fazer o quê? Cortar o cordão que liga com a mãe, que é esse cordão umbilical em si. E esse cordão, depois de alguns dias, ele faz o quê? Ele cai também. O resto do cordão que estava lá no pinguim da criança, ele vai e cai também. Outra coisa também, quando Sara deu esse filho a Abraão, ele foi crescendo. E da forma que ele foi crescendo, Sara definiu a bênção. De que forma? Ela falou assim: o filho da serva não herdará com Isaac, meu filho. Né? Ou seja, a amada. Então, a esposa que é amada. Aí nós viemos aqui, ó, a igreja. Nós frutificamos. Vocês vão entender isso espiritualmente agora. Nós frutificamos e geramos filhos espirituais a Deus através do testemunho vivo. Nós geramos dentro do ventre do que? Da esposa, que é a igreja. Só que os filhos gerados não nos pertencem, pertence a Deus. Isso é espiritual, irmãos. E isso significa o quê? Caminhar, agradar a Deus. Mas, na verdade, eu estou na metade do agradar ainda, né? Então, a boa é uma escolha. Agradar é um outro processo, que significa caminhar. Aqui é um caminho. Eu vou estar encerrando aqui, porque na verdade já passei do meu tempo, eu peço perdão. Mas quarta-feira que vem a gente continua. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos passando este momento no momento da oração, só para que a gente possa compreender então o processo. Nós, Romanos 12, medita nesse versículo, Romanos 12, né, lá no versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos 3 fundamentos aí. Então, boa, escolha a coisa boa para a sua vida, escolha o que tem fundamento, a cidade que tem fundamento, escolha algo sólido para a sua vida, e aí o momento o quê? De caminhar, agradar a Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Semana que vem nós continuamos, né? Então, que Deus possa estar abençoando a igreja. Coloque de pé, igreja. Senhor Deus e Pai, damos graças pelo privilégio de estarmos sendo unidos diante da Tua face, Pai. E neste momento, Pai, bem sabemos que Tu tens a falar conosco, Pai, profundamente através da Sua palavra, Pai. Que tão somente, Pai, o entendimento, Pai, da Tua palavra possa ser vivo em nossas vidas e assim possamos, Pai, cumprir a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entregando nossas vidas ante o Teu altar, ó Pai. E neste momento, Pai, Tu, Pai, vem escutar as nossas orações segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Pai. Damos graça, Pai, te louvamos, glorificamos o Teu santo nome, Pai, para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amado? Deixa eu convidar